Bom dia, boa tarde, boa noite. Caros adolescentes da quarta igreja, estamos aqui para mais uma lição da escola dominical. O tema da nossa lição é Escola, tô nem aí. A base bíblica é Daniel 1, de 1 a 21. Vamos primeiro fazer uma oração. Vou chamar o Felipe, ele vai fazer uma oração para a gente, ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas bênçãos que tem derramado nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa estar fazendo com que as famílias dos adolescentes sejam protegidas por Ti diante desses tempos difíceis, ó Pai. Muito obrigado por esse dia, perdoe nossos pecados. Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando então a nossa lição. Vamos fazer a leitura do nosso texto básico. Está em Daniel 1, de 1 a 21. A Gabriela vai fazer a leitura para a gente, ok? Acompanhe aí os slides. Vamos a Daniel de 1, 21. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do seu tesouro do seu Deus. Disse o rei de Aspenaz, chefe dos seus eunucos, trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda sabedoria, doutos em ciência, vezados no conhecimento, e fossem competentes para que assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei da ração diária, das finas iguarias da mesma real do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Anaías, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias e o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com suas finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse ele não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim proireis em perigo a minha cabeça para com a do rei. Então disse a Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Anaías, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, e aos teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo os vires agem com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor, estava mais robustos do que os de todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens que deu conhecimento e inteligência de toda a cultura e sabedoria,
mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e os seus sonhos. Vencido com o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Anaías, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então, continuando a nossa lição, vamos meditar um pouquinho no texto que acabamos de ler. Então, quais os objetivos que as pessoas costumam ter ao se dedicar aos estudos? Então, Daniel se dedicou aos estudos, né, de uma forma um pouco forçada, porque eles estavam no cativeiro da Babilônia, mas eles buscaram se dedicar aos estudos, mas primeiramente também se dedicar a Deus. Daniel firmemente botou convicção, colocou um propósito de não se contaminar com aquelas iguarias dos reis, que aquela comida era sacrificada a outros deuses. Né? Então Daniel quis se preservar junto com os seus amigos. E aí, qual o significado, o que significa ser uma pessoa instruída? O que é ser uma pessoa instruída? Uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria, né? A gente viu que Deus abençoou Daniel e seus companheiros, né? Porque eles não quiseram se contaminar com aquela comida. E eles fizeram um propósito de estar se santificando na presença de Deus, ali mesmo, prisioneiros, né? E Deus abençoou, dando sabedoria, conhecimento, né, para todos eles. Quais são os benefícios que uma instrução trouxe? Então a gente viu lá que Daniel e seus amigos foram reconhecidos como sábios na presença do rei, 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos ali, encantadores que tinham naquele reino. Né? E como Daniel venceu as suas adversidades e se tornou um homem de valor. Então nós vamos um pouquinho, trabalhar um pouquinho essas questões, e isso tem muito a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida na escola, né? Como a gente tem que se portar na escola, a gente não pode deixar se contaminar com as coisas que são apresentadas que não agradam a Deus muitas vezes na escola, né? Um ambiente muito aberto, propício ao inimigo atuar nas nossas vidas, tá? Criando ciladas ali para a gente. Né? Mas quais são também os benefícios de termos uma boa instrução, de aprendermos, de termos conhecimento? Né? Então vamos trabalhar um pouquinho esses temas agora. Então, vamos pensar a primeira questão assim, né? Se você ficasse famoso e rico, você continuaria estudando? Se você tivesse já muita fama, muito dinheiro. Nós temos alguns exemplos aqui, ó, de pessoas, né, que são famosas. Nós temos ali o Brad Pitt, ó. Agora deu branco. Johnny Depp, né? A Gisele Bündchen e meu inglês é péssimo, viu, gente? E o Tom Cruise. Então todas as pessoas são atores, são modelos famosos, né? E pararam de estudar. São pessoas que não continuaram nos seus estudos, né? Nós temos um outro exemplo aqui, ó, o Neymar também. Neymar extremamente famoso, jogador de futebol, né? Parou de jogar, parou de estudar para continuar jogando futebol. Então são pessoas que, apesar de ter fama, ter riqueza, não têm estudo, né? Eles não concluíram seus estudos no ensino médio, não deram continuidade para o ensino superior. E quais são as dificuldades que uma pessoa sem uma boa educação passa? Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem assinar o nome, elas não conseguem assinar corretamente o nome. Tem pessoas que não conseguem calcular o preço, né, das mercadorias que elas estão comprando, tem dificuldade de fazer os cálculos.
pessoas que não conseguem ler, né? E aí uma dificuldade, ó, não consegue ler a Bíblia, não consegue ler um livro, consegue ler um panfleto na rua, né? E isso gera algumas situações que as pessoas não conseguem a oportunidade de bom emprego, né? Eles acabam trabalhando em profissões que não são adequadas, não têm uma carteira assinada, tem que viver com restrições, né, financeiras, não consegue usar novas tecnologias, por exemplo, o celular, não consegue ler uma mensagem, tem dificuldade de operar um aparelho celular, né? Então são muitas restrições impostas às pessoas que não têm uma boa educação. E você? Você quer ser uma pessoa instruída? Você sabe o que é ser uma pessoa instruída? Olha, instruir-se é buscar adquirir conhecimento, especialmente noções de caráter geral, cultural, erudição e educar-se formalmente. A educação formal hoje ela ocorre nas escolas, né? Então vocês aí adolescentes que estão nessa idade escolar, alguns já estão aí no ensino fundamental, outros já no ensino médio se preparando para o vestibular, né, ou fazendo um curso técnico profissionalizante preparando para o mercado de trabalho, né? É importante você continuar os seus estudos, né? Importante você não parar e não desanimar. A educação formal na escola é um pouco trabalhosa, é difícil, temos muito trabalho, principalmente esse momento de pandemia, agora mais complexo ainda, né? Que a gente não tem acesso à escola, temos que estudar através do celular, pela internet, por computador. Nós não podemos desanimar, temos que continuar estudando, né? Porque o conhecimento é que vai lhe abrir oportunidades. Como nós vimos, pessoas que não têm um bom conhecimento, não têm uma boa instrução, passam por diversas dificuldades, né? Então, quais são as características de uma pessoa instruída? É uma pessoa ignorante? É uma pessoa sabida? É uma pessoa culta? Escolarizada? Alfabetizada? Iletrada? Então, é uma pessoa sabida, é uma pessoa culta, é uma pessoa que tem escolaridade, né? É uma pessoa que frequentou a escola e estudou. Pessoas sem informações, normalmente, elas são prejudicadas, gente. Pessoas sem informação, que não estudaram, que têm dificuldades, tiveram dificuldade de frequentar a escola e hoje não têm a escolaridade necessária. Então, alguns exemplos que eu peguei na internet para vocês verem. Olha, por exemplo, ali. Bancos não podem conceder empréstimo a idosos analfabetos, determina o juiz. Uma determinação legal de um juiz proibindo os bancos de conceder empréstimo a idosos analfabetos. Então você vê numa situação complexa do país, da economia, se o idoso não tem escolaridade, não tem direito de pegar um empréstimo. E olha essa outra notícia aqui, né? Prefeitura de Ribeirão exclui analfabeto aprovado em concurso público em Pernambuco. Então o cidadão fez um concurso público, fez uma prova, foi aprovado na prova, conseguiu lá pelo seu conhecimento, né? Mas por ele ser considerado analfabeto, ele não pode tomar posse no concurso público que ele fez. Então, assim, a falta de escolaridade gera diversas restrições. Por exemplo, analfabeto não pode concorrer a cargo político. Ele não pode concorrer a um cargo de vereador, de deputado, porque é analfabeto, né? Então, a gente vê que tem várias situações que prejudicam essas pessoas que não têm escolaridade. Por outro lado, a gente estudando e tendo mais conhecimento, a gente vê que a instrução livra a gente de vários perigos. Olha essas duas criancinhas aí. Eu coloquei crianças, né? Porque elas não têm ainda o conhecimento do perigo ali com relação a essas coisas. Mas tem vários produtos químicos ali, ó, que são situações de perigo. E você, se fosse, por exemplo, seu irmãozinho, já saberia que esses produtos químicos podem trazer mal à saúde deles, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção bastante nas aulas de química, né? Outras situações de perigo, por exemplo, tomadas elétricas.
tem um sinal ali de perigo, né? Torradeira, a gente não vai colocar a mão dentro de uma torradeira ou um aparelho metálico, um garfo, por exemplo, na torradeira, né? A gente não vai pegar na tomada direto sem ter o devido cuidado. Então a gente sabe que a eletricidade causa choque, né? Por que a gente sabe que a eletricidade causa choque, né? Porque a gente assistiu às aulas de física, né? Então, e tem outros perigos da natureza ali, por exemplo, um tsunami, né? Um alaga, é, uma situação ali onde está alagando aquela região, né? A gente vê e estuda essas questões na geografia. Então, lá em Provérbios 2:11 fala assim: o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Então, as pessoas que são inteligentes, elas conseguem, né, as pessoas que têm conhecimento, se livrar mais facilmente desses perigos e interpretar essas situações. Uma outra questão importante é que a instrução me livra de decisões simplistas. Às vezes a gente acha que as questões são simples, né? As questões da vida, os desafios da vida, às vezes nos parecem muito simples, né? Porque a gente não conhece a fundo aquelas dificuldades que estão por trás, as questões que estão por trás. Então a educação faz a gente ver as coisas com mais clareza, de como elas são mesmo. Elas, às vezes não são questões simples, são complexas que têm que ser resolvidas, né? E a instrução também dá mais segurança para a gente quando a gente consegue ler sinais de trânsito, quando a gente consegue entender como o trânsito funciona, a gente consegue saber quais são os equipamentos de segurança que tem que usar para andar na bicicleta, a gente sabe, por exemplo, ter cuidado com crianças na piscina, né? Então, tudo isso são conhecimentos e questões que são colocadas no nosso dia a dia na escola, né? Que nós aprendemos e podemos colocar em prática nas nossas vidas, né? Olha só, outra questão importante, né? A instrução me livra de jogar dinheiro fora, né? Se a gente não sabe e não tem conhecimento de quanto custa as coisas, como é que é uma taxa de juros, por exemplo, que é cobrada num banco, né? Qual a melhor opção de uma aplicação? A gente acaba jogando o dinheiro fora. Qual o valor real de um produto? Como calcular isso? Qual o valor de um serviço que a gente está contratando ou uma pessoa que a gente contrata para pagar? Como economizar dinheiro? Planejar o futuro, né? Quero comprar minha casa ali, então eu vou começar agora a planejar. Já sei calcular quanto tempo demora, por exemplo, para mim comprar minha casa. Então, a instrução, e principalmente a gente estudando matemática, né? Conhecendo mais um pouco de economia também, ajuda a gente a economizar e não jogar dinheiro fora. E aí a gente tem uma palavra importante lá em Provérbios 14:12. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, a pessoa prudente, que tem conhecimento, sabe onde está pisando, sabe onde está colocando o seu recurso financeiro, né? E aí, será que a gente quer ser como Daniel? Daniel foi prudente nas suas decisões. Daniel foi decidido, né? Nas suas decisões. Olha só, Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel estava naquele local ali, num país estrangeiro, né? Ele estava prisioneiro ali com seus amigos. E ele foi separado com vários outros jovens para ficar 3 anos estudando. Era como se fosse uma escola obrigatória ali, né? Então tinha várias questões naquele ambiente que eram, digamos assim, não agradáveis a Deus. E a primeira coisa que Daniel decidiu foi não se contaminar com aquela comida do rei, né, com aquelas finas iguarias. Porque ele sabia que era uma comida que não era da vontade de Deus que ele comesse, né? Porque ela era sacrificada a outros deuses daquele país ali da Babilônia, né? Então Daniel firmemente tomou uma decisão. Olha, não vou me contaminar com essa comida. E Deus abençoou, né? Deus fez com que o chefe dos eunucos permitisse que ele não contaminasse, tanto ele como seus colegas que estavam ali, né?
E aí é importante isso, a gente decidir no ambiente escolar não se contaminar com as coisas que não são de Deus, que são postas ali. Vocês, adolescentes, são bombardeados constantemente pelos colegas que não são crentes, pelos ditos amigos que nós temos nas escolas, né? Que apresentam a oportunidade de fazermos coisas erradas que não agradam a Deus. Então a gente tem que ser decidido, não se contaminar com essas questões, não participar dessas questões, né? Nos afastarmos dessas ciladas que o inimigo tem colocado. E Deus vai estar te abençoando como ele abençoou a Daniel. Daniel também era um aluno disciplinado. O que Daniel propôs então, né? Ele, para não comer aquelas iguarias? Ele falou com o cozinheiro-chefe: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, e os jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, ages com os teus servos. Então Daniel se propôs a fazer isso durante 10 dias, só comer legumes e beber água, né? Uma dieta até saudável, digamos assim. Mas ele propôs isso porque ele sabia que Deus estava abençoando, não deixaria que nada de mal acontecesse a ele, né? Então ele se propôs a fazer esse ato, né, de disciplina, passar esse período todo. E aí na escola a gente tem, por exemplo, situações que você tem, por exemplo, uma prova de final de semestre, né, ou de bimestre, não sei como vocês trabalham isso hoje, né? Na minha época tinha muita prova de final de bimestre. Então, você pode se dedicar para aquelas matérias que você tem mais dificuldade, estudando, por exemplo, por 10 dias, né? E você sabe que Deus vai te abençoar no final disso, porque você está se dedicando aos estudos. Normalmente os meninos aqui em casa têm essas estratégias, né? Uma semana antes da prova eles começam bateria de estudos para saírem bem nas provas que eles vão fazer posteriormente. Daniel era um aluno determinado. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então, essa disciplina, essa determinação de Daniel, Deus abençoou e deu sabedoria e inteligência para eles, né? E aí o rei percebeu e viu que ele é mais sábio, 10 vezes mais sábio que todos os magos e encantadores, ou seja, de pessoas já adultas, pessoas que já tinham estudado. Então a educação é interessante por isso. A gente pode obter conhecimento e é uma coisa que guarda, né, na nossa mente, nós vamos ser reconhecidos posteriormente por termos esses conhecimentos. Mas para isso é necessário ser disciplinado, é necessário estudar, né? Então, recapitulando um pouquinho da nossa lição de hoje. Você é capaz de compreender a importância e o valor do estudo para a vida? Então, as pessoas que não têm, como nós vimos, as pessoas que não têm uma boa instrução, que não tiveram oportunidade de ter estudo, elas passam por diversas dificuldades, né? De conseguir um bom emprego, de ter uma boa alimentação, muitas vezes, né? Porque não tem um bom emprego também, de ter uma casa, né? E aí, por outro lado, quem tem essa oportunidade de ter uma boa instrução, né, tem que buscar sempre, tem que ter esse desejo de tornar-se uma pessoa instruída. Porque às vezes a gente tem a oportunidade, tem uma boa escola, mas não quer estudar, né? E aí a gente vai ser uma daquelas pessoas que passam por aquelas dificuldades. Então, se você tem a oportunidade, independente da escola que você frequenta, seja uma escola pública, uma escola particular, tenha sempre em mente que a educação é você que constrói. A escola ajuda, os seus professores te ajudam. Mas o determinante é você ser disciplinado, você ser dedicado e você vai conseguir ter uma boa instrução, né? E aí a gente entende que muitas vezes as pessoas
não tiveram oportunidade de estudar. E aí, infelizmente, essas pessoas que não têm uma boa instrução passam por dificuldades. E até entrega-se ao desânimo, né? Porque às vezes surge a oportunidade. E aí a pessoa, não, mas eu já estou com 30 anos, não vou voltar para o ensino médio. Esse desânimo, infelizmente, acaba ocorrendo nas pessoas. Né? Mas se ele voltasse, ele conseguiria, com disciplina e dedicação, concluir seu ensino médio, porque a educação ela não tem uma faixa etária estabelecida. Né? Qualquer pessoa, a qualquer tempo, pode se dedicar a estudar alguma coisa. Decidir dedicar-se aos estudos, ainda que não goste de algumas matérias de alguns professores. Isso às vezes acontece no nosso ambiente escolar, né? Às vezes a gente não gosta de uns colegas da classe, às vezes tem alguns professores mais durões assim que pegam no nosso pé, mas o mais importante é você dedicar-se aos seus estudos. Essas questões elas vão passar. Esse professor ele vai passar. O que você tem que buscar nele é aquilo que é de bom que ele tem, que é o ensino, né? Ele pode ser um professor mais durão, mas ele é um excelente professor, te ensina. Nas matérias que você tem mais dificuldade, buscar um colega, buscar um irmão que já tem mais facilidade para te ensinar, para reforçar essas matérias. Você vai ver que você vai conseguir aprender e você vai tirar boas notas nas provas que você fizer. Valorizar a disciplina como ferramenta essencial para ter sucesso nos estudos. Então, ser disciplinado no estudo é muito importante. Às vezes é difícil, são matérias muito pesadas, né, difíceis. Às vezes a gente não gosta de matemática nem de física, mas você tem que ser disciplinado. Todo mundo consegue estudar, todo mundo consegue aprender e ter conhecimento sobre as matérias. Basta você se dedicar, pedir a Deus sabedoria, também é importante, né? Como Daniel foi disciplinado, dedicado, Deus recompensou e deu sabedoria a Daniel, né? Então a gente tem que almejar tornar-se uma pessoa de valor como Daniel. Nós vimos que depois Daniel prosperou no reino da Babilônia, foi reconhecido por aquele rei Nabucodonosor como uma pessoa sábia, né? Daniel chegou até a interpretar sonhos do rei. Então é importante essa questão, né? Que nós possamos estudar, mas também sabermos que temos dependência de Deus, que Deus nos dá sabedoria, Ele vai estar nos abençoando. Então nós fazemos a nossa parte com disciplina, dedicação, com entusiasmo principalmente, mas sabendo que Deus vai estar nos abençoando, nos dando sabedoria e conhecimento. E aí é a hora da mudança, galera. É fazer como Daniel. Vamos aproveitar os estudos para se tornar alguém melhor. Mesmo neste momento agora de pandemia, né? Nós estamos passando do Covid. Está um pouco mais difícil de estudar, né? Vocês estão afastados da escola, estão tendo aula pelo celular ou aula pela internet no computador. Às vezes os professores estão mandando as tarefas para a casa dos alunos, né, para fazer, mas não podemos desanimar neste momento. Nós temos que continuar estudando. A pandemia vai passar, nós vamos poder voltar para as escolas, né? Vocês vão poder voltar a ver os colegas, mas aí vocês voltam já um aluno renovado e transformado, né? Com mais entusiasmo, com mais garra, com mais dedicação e disciplina, e Deus vai estar te abençoando e te dando sabedoria nesses momentos. Ok? E aí uma questão aqui, eu ia passar um desafio, mas eu achei melhor colocar um esqueminha para você poder estar usando aí nos seus estudos. Aqui eu aprendi há um tempo atrás em alguns cursinhos que eu fiz, e é muito importante você ter disciplina, né? Então você tenta fazer essa rotina aí no seu dia a dia de estudo. Você passa 30 minutos estudando, depois 30 minutos fazendo resumos, depois 30 minutos fazendo exercício, 15 minutos revisando. Aí você faz um intervalo de 10 minutos para descansar, né? Porque é importante também a gente poder saber descansar entre os estudos. E aí quando você trocar de matéria, você repete o esquema. 30 minutos estudando, 30 minutos criando resumos, 30 minutos fazendo exercícios, 15 minutos revisando a matéria.
Você vai ver que com esse esqueminha o seu aprendizado vai melhorar bastante, seu estudo vai render mais, ok? Também tem um site aqui, que foi uma dica da revista da nossa escola dominical, é o www.educare.pt. Esse site eu acessei, tem várias dicas também de estudo, interessantes para vocês, que vocês poderão acompanhar aí. Deixei aqui também o esqueminha da leitura diária para vocês, ok? E aí, finalizando a nossa aula de hoje, gostaria de orar por vocês. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo dia, pela bênção que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai. Sei que os adolescentes que vão assistir essa videoaula, o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, ter disciplina nos estudos, ó Pai, dedicação, que eles possam estar sendo abençoados na escola, que o Senhor possa estar dando sabedoria a cada um. Tu sabe os anseios de cada um, o que cada um quer ser como profissional, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, mostrando a tua vontade, ó Pai, mas que eles possam também estar se dedicando ao Senhor, não se contaminando com as coisas do mundo que são oportunizadas a eles, ó Pai. Esteja protegendo, livrando de qualquer cilada do inimigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Falou, galera, até uma próxima.